Graças a paz, irmãos. Boa noite a todos. Bom mais uma vez poder estar aqui, rever muitos amigos, muitos irmãos, poder partilhar desta casa do Senhor e poder mais uma vez também cultuar junto com os irmãos, trazendo sempre um abraço lá da congregação de Abreu e Lima, que graças a Deus tem crescido no Senhor e tem crescido também alargando as suas tendas. Várias pessoas, com a glória de Deus, também têm sido alcançadas, né? Nesse último mês agora, nós tivemos um novo convertido também, que está caminhando lá, iniciando um discipulado, né? Uma pessoa que Deus trouxe para nós, para que nós pudéssemos também cuidar e pudéssemos direcioná-lo para ele se tornar um discípulo fiel e um filho maduro no Senhor, e assim também poder levar o Evangelho a outros povos. E nós cremos de que tudo que nós estamos vivendo naquele local é fruto de tudo aquilo que nós aprendemos e compartilhamos com os irmãos aqui. Nós somos o mesmo corpo, assim como foi falado aqui no Credo de Nicéia. Nós somos o que Mark Dever gosta de falar, né? De que nós somos a igreja invisível, né? Nós não podemos vê-la, mas ela está em toda a terra, e nós fazemos parte dessa igreja, mas também como uma congregação filha da igreja de Fragoso, nós temos esse privilégio, essa honra de poder ter os irmãos, e sempre deixando o convite para os irmãos, os que puderem, se possível, estar conosco no dia do Senhor, lá pela manhã às 9 horas, ou nas outras programações semanais. Nós receberemos com muito prazer, com muita alegria cada um dos irmãos. Irmãos, peço que vocês possam abrir suas Bíblias em Deuteronômio capítulo 6, ao ponto que vocês possam ir abrindo. Eu peço que vocês também fiquem de pé. Vamos fazer a leitura do texto até o versículo 9. Deuteronômio 6, versículos 1 a 9. Esperar um pouquinho os irmãos encontrarem o texto. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multiplique na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te louvamos por este dia, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por poder nos ter o privilégio, Senhor, de estar em tua casa, de poder, Senhor,
ser chamado por Ti mesmo para Te adorar em família, Senhor, a família de Cristo, Pai. E também, meu Pai, te agradecemos por poder ter a Tua palavra em nossa língua materna, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado porque nós podemos nela meditar dia e noite. Nós podemos, Senhor, conhecer-Te mais, conhecer as Tuas vontades de forma mais profunda e assim conhecer, Senhor, também o Teu ser, os Teus atributos, a Tua identidade de quem Tu és, o único Deus. Senhor Pai, te pedimos que Tu possa capacitar-nos por meio do Espírito Santo para poder reter esta palavra em nossos corações e nossas mentes e poder aplicar em nossas vidas e através de nossas vidas em todos os quantos Tu tens, Senhor, colocados em nossas vidas para poder compartilhar este evangelho de salvação. Abençoa nossas vidas e nossas casas desde já, Pai, em nome de Jesus, amém. Irmãos, podem sentar-se. Aqui nós temos um texto de Deuteronômio, que é um livro bastante, estava comentando isso com o Diego, os livros do Pentateuco, eles são livros bastante difíceis de poder estudar, de poder trazer a exposição de forma realmente direta, de uma forma também que possa ser inteligível, porque existe um distanciamento muito grande para os textos do Antigo Testamento, principalmente os textos do Pentateuco, para nossa compreensão atual, né? Só para que se tenha uma ideia, esse texto de Deuteronômio, que em grande parte é dado que foi escrito por Moisés, existem outras perspectivas de que não foi plenamente Moisés que escreveu todo o texto, ou nem foi Moisés que escreveu este texto, mas foram outros amanuenses, outras pessoas que escreveram através das descrições de forma oral que eram passadas pelas gerações, mas de forma geral crê-se que sim, foi Moisés que escreveu esse texto, mas esse texto ele foi escrito entre 1500 e 1300 anos antes de Cristo. Então nós colocamos aí 2024 anos a partir de Jesus, exatamente que é o ano que nós estamos, e colocamos mais 1500 anos anteriormente. Então são quase 4.000 anos aí de distanciamento cultural, né, que nós chamamos dentro da teologia dos abismos, né, um abismo cultural muito distante, o abismo histórico, o abismo geográfico, do entendimento sobre o que passava naquele momento, né, o abismo sobre as questões culturais do povo, dos povos ao redor, a qual Israel estava lidando. Então aqui nós temos que ter uma compreensão muito, muito minuciosa a respeito disso, até para entender como Deus estava se comunicando com o povo, o que Deus estava comunicando ao povo e qual a vontade de Deus em se comunicar com o povo para que eles pudessem viver a partir do que ele estava trazendo por meio de Moisés. O livro de Deuteronômio, ele tem esse nome que foi tirado da tradução da Septuaginta, né, que foi a primeira tradução do Antigo Testamento para o texto grego, que foi feito ali em torno de 400 a 300 anos antes de Cristo, por diversos judeus e também outras pessoas que fizeram essa transcrição, essa tradução do texto do hebraico e aramaico em algumas partes para o grego. E aí eles colocaram este quinto livro de Moisés com o nome de Deuteronômio, que em grego significa segunda versão ou nova versão. E aqui esse nome ele não implica tão bem, principalmente quando nós levamos para a questão da cultura hebraica e da Bíblia hebraica, né? Na Bíblia hebraica nós temos um outro nome para o livro de Deuteronômio, e aí eu queria que a gente falasse em línguas essa noite. Se você for numa sala de seminário, você vai ver um monte de reformado falando em línguas, viu? Então olha, primeiro eu quero que você fale assim, Eler, todo mundo, Eler, Had, Bahim, Eler, Had, Bahim. Esse é o nome do livro de Deuteronômio, que significa estas são as palavras.
Você falou em línguas aí, tá vendo? Você é reformado, mas fala em línguas. Irmãos, a maioria dos livros na Bíblia hebraica, o seu nome do texto, né, o nome principal do texto, ele é trazido os primeiros versos, né, o primeiro verso de cada texto. Então, essa expressão Eleh Hadbarim significa estas são as palavras. Que se você olhar em Deuteronômio capítulo 1, você vai ver que são as primeiras palavras do texto de Deuteronômio. Então, na Bíblia hebraica nós temos essa característica a respeito do nome de Deuteronômio sendo estas são as palavras, e isso influencia bastante para o entendimento inclusive do texto, de que texto é, do que o texto se propõe, né? Então esse título, ele conforme ao hebraico antigo, né? A Bíblia do Antigo Testamento, a que nós temos e que chamamos de Pentateuco, elas são as primeiras palavras. E esse texto do livro de Deuteronômio, ele não é um conjunto de leis ou um conjunto de documentos legislativos. Ele também não é simplesmente um registro histórico do que estava acontecendo com o povo e do que estava acontecendo em relação à relação de Deus com o povo. Não é somente isso. O propósito é ser um registro das palavras proferidas por Moisés para os israelitas. Então nós temos aqui, principalmente olhando para o texto, nós vamos conseguir perceber que o texto inteiro de Deuteronômio, ele é um texto empregado de uma forma imperativa. Nós vemos ali uma denotação imperativa no texto, justamente porque nós vemos um texto ali de Deuteronômio, uma forma exortatória de Moisés, levando ao povo a respeito da lei de Deus e a respeito do povo, como eles deveriam se comportar diante das leis de Deus e se comportar diante do que Deus estava fazendo com eles e iria fazer no cumprimento das promessas da aliança de Deus com o seu povo, né? E aqui, mesmo que o texto ele seja escrito de forma literária, nós temos essa característica clara de que ele é um texto exortativo. E o texto exortativo ele tem um fim. O fim dele é mover o ouvinte, você, aquele povo lá em Israel, que era em torno de mais ou menos 2 milhões de pessoas. Então você imagina 2 milhões de pessoas amontoadas no meio de um arraial, como é que era. Imagina a Moisés liderando aquele povo, né? E nós vemos inclusive isso, como as leis foram importantes para poder manter o povo unido e manter o povo focado no que Deus tinha para ele. Se nós, muitas vezes, com 100 pessoas, nós vamos sair, né, em questões da igreja, em excursão, ou para evangelização, muitas vezes há impasses, né? Um vai para um lado, outro vai para o outro, de repente, um pensa de um jeito e faz de um jeito, outro pensa de outro. Então imagina 2 milhões de pessoas, irmãos. E aqui nós vemos então a questão da comunicação de Deus com o povo, como era importante a forma como Deus se comunicava com o povo. Porque esse texto exortatório, ele tem que mover o povo a entender o compromisso e a obediência ao Deus da aliança. O Deus que fez a aliança com Israel por meio dos seus patriarcas, com Abraão, com Isaac e Jacó, que inclusive muitas vezes essa é uma expressão colocada, principalmente nos Salmos. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, trazendo uma referência ao Deus que faz uma aliança com o povo e que cumpre as suas alianças. Mas o cumprimento das alianças, nós vamos ver no texto, de que esse cumprimento ele passa por algo que Deus exige de nós. O cumprimento da aliança ele é exigido por meio da obediência. Outra coisa que nós temos que entender bastante, principalmente para poder compreender com quem Deus estava falando, né? Com quem era que Deus de Israel, o único Deus, estava falando? O povo de Israel,
a sua relação inicial com o povo, ele era, em parte, diferente do que a gente pensa muitas vezes sobre de que Israel, ele apenas conhecia Yahvé. Ele apenas conhecia o seu único Deus. De que muitas vezes nós acreditamos de que Israel adorava apenas Deus, o Deus de Israel, desde o princípio. E a verdade é que não é. Nós vemos tanto nos textos anteriores a Deuteronômio, como também nos textos posteriores, de que em vários momentos nós tivemos aqui a exposição de Josué, que ainda está lá disponível no YouTube. Nós vemos aqui o povo, Josué conclamando o povo e dizendo assim: olha, vocês vão ter que escolher qual é o Deus que vocês adoram. E aí chega até a célebre frase de Josué, que ele diz: eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Mas vocês têm que escolher qual Deus que vocês vão adorar. Nós vamos ver reis mais na frente, que foram instituídos reis de Israel, e ainda mesmo assim, eles instituindo altares para outros deuses, para Baal, para Astarote e para outros deuses. Nós vamos ver o próprio rei Salomão, né, que foi dito como o homem mais sábio, anterior a Cristo, ou o homem, né, filho de mulher sem ser Jesus, mais sábio da Bíblia. Nós vamos ele mesmo instituindo adoração a outros deuses. Nós vamos ver os profetas declarando nos livros proféticos diversas vezes palavras exortatórias a respeito da adoração a outros deuses. Então, nós podemos ver que a verdade é que o povo de Israel, eles viviam o que nós chamamos de duas formas diferentes de adoração a um Deus. Eles viviam uma monolatria. A monolatria, ela é diferente do monoteísmo, né? A monolatria, esse grupo, ele reconhece que tem outros deuses, mas só que eles decidem adorar um Deus. Então a ideia não é que existe somente um Deus. A ideia é: eu sei que há o Deus de Israel, e sei que há os deuses do Egito, e sei que há os deuses dos caldeus, e sei que há os deuses dos amonitas, eu sei que há outros deuses, mas nós então escolhemos adorar o Deus de Israel. Isso é a monolatria. E em outra parte, eles eram o que nós chamamos de enoteístas. O enoteísmo é quando eles reconhecem a existência desses deuses, assim como na monolatria, né? Mas eles insistem que mesmo diante desses deuses, existe um Deus supremo. É como se fosse trazendo aqui a nossa compreensão de uma forma mais direta, porque é o que é ensinado mais nas nossas escolas, né? É como se fosse o panteão grego. Existem diversos deuses no panteão grego, mas existe o Deus dos deuses, que é Zeus. Mas parte do povo também entendia como se fosse nessa forma. Existem outros deuses, só que existe um Deus supremo, e esse Deus supremo é o Deus de Israel. E a verdade que nós entendemos justamente é o que nós vamos ver aqui no versículo 4, quando Deus fala para o povo: olha, ouve, povo, entenda, eu sou o único Deus, só existe a mim. Eu sou o Deus de todos os povos. E nós vamos ver isso um pouco mais à frente. De forma geral, então, eles partilhavam muitas características comuns a religiões estatais dos povos do Antigo Oriente Próximo, do Egito, que eles viveram lá quase 500 anos, e de povos, inclusive, dos seus antepassados, dos seus pais, né? De onde saiu o povo judeu? O povo de Israel? Eles saíram de um homem que vivia na terra de Ur dos caldeus, que era quem? Abraão. E Deus vai lá num homem que não conhecia quem era ele, e tira ele desta terra, tira ele do meio dos seus deuses. E aqui a gente tem que entender de que a maioria das religiões desse Antigo Oriente, eles tratavam Deus como se fosse um Deus familiar. É como se fosse o seguinte: eu sou lá de Abreu e Lima, e aí eu venho congregar aqui em Fragoso. Só que o meu Deus, ele é de Abreu e Lima. Então,
não implicava para mim vir adorar aqui em Fragoso, porque o meu Deus familiar ele tem que estar perto de mim. Então, a maioria das pessoas, elas viviam perto dos templos, dos deuses que eles tinham como se fosse o seu Deus familiar, como se fosse o Deus que a sua família ensinou que eles adorassem. As pessoas, elas viviam ali mais próximo possível dos templos, dos seus deuses que eles preferiam, que eles escolhiam adorar. E aqui então, nós vemos que Deus ele faz um movimento totalmente contrário dos deuses do Antigo Egito, né? E os deuses do Antigo Oriente. Deus ele tira o povo do meio de todos esses deuses e diz: eu tenho uma terra que eu preparei para ti. Ao contrário desses deuses que as pessoas então elas iam amontoar onde eles estavam. Os deuses, onde estavam suas estátuas, onde estavam os seus templos. Outra coisa também que nós temos que entender é de que, entretanto, mesmo que eles tivessem todas essas coisas em comum com os povos, porque eles ainda estavam em processo de conhecer a Deus, de poder entender quem era esse Deus e qual era a vontade desse Deus, nós vamos ver que o Antigo Testamento, no Pentateuco, todas as descrições é que Deus é totalmente diferente de como os deuses se comportavam com o povo. Uma das coisas principais é que esses deuses, eles exigiam, de certa forma, que eles fossem cuidados, eles exigiam caprichos próprios. E nós vamos olhar, se você olhar como Deus cuida do povo de Israel, Deus ele não exige um capricho para ele. Não exige uma troca, não há uma troca na relação de Deus com o povo. Ah, Felipe, mas se você olhar em certa parte, o evangelicalismo no Brasil e em muitos países, ele ainda age nessa forma, para que você veja que não é algo novo, né? Isso não veio depois de Jesus, isso veio mais de 2000 anos antes de Jesus. Já existia essa forma de entender uma relação com Deus, como se fosse, eu vou atender os caprichos de Deus, e Deus ele vai então me observar. Ele vai poder dar a minha bênção, Ele vai poder fazer com que eu multiplique os meus bens, que os meus celeiros eles fiquem fartos. Você consegue compreender essas falas com muito do evangelicalismo de alguns locais que hoje ainda falam essa mesma coisa? Ou seja, características de outras religiões são encontradas facilmente no meio de uma miscigenação que se entende como evangelho, mas não é. Se transverte como evangelho, mas não é evangelho. O evangelho mostra que Deus é um Deus totalmente diferente de qualquer outra perspectiva religiosa no mundo. E eu lembro aqui de um missionário que ele contou que ele se encontrou com um sábio indiano, e esse sábio indiano ele disse o seguinte, que ele tinha uma meta na vida, conhecer todas as religiões do mundo, e ele estava conheceu quase todas as religiões do mundo e faltava conhecer o cristianismo. Então esse missionário deu uma Bíblia para esse sábio indiano, e esse sábio indiano, quando ele passou um tempo estudando a Bíblia, e aí ele convidou o missionário para poder encontrar com ele, e ele disse assim, eu quero conhecer este Deus. E o missionário disse assim, o que foi que lhe chamou mais atenção? O que me chamou mais atenção é que em todas as religiões, Deus, ele diz, fale comigo, busquem a mim e eu atenderei quando vocês suprirem aquilo que eu quero de vocês. Mas neste livro não. Este livro mostra um Deus que ele veio até nós e falou conosco e viveu como nós vivemos. Eu nunca vi em nenhuma religião um Deus que se faz igual a nós para nos entender e para poder levar de forma com compaixão a sua vontade para todas as pessoas. Ou seja, o Deus de Israel é o único Deus. Não há Deus como Yahvé, como os judeus e como nós também podemos proclamar. Ele é o único Deus.
E para finalizar nessa introdução, nós temos que ver que este texto, ele expressa uma profunda e claramente intenção de mostrar quem é Deus, os atributos de Deus, quem Deus é. Então, quando Moisés, ele vai falar com o povo, ele vai cumprir algo que o próprio Deus lhe chamou para fazer. Você pode ver em Deuteronômio capítulo 5, a partir do versículo 1, nós vamos ver, inclusive, Deuteronômio capítulo 5, no versículo 31, Deus ele diz: Moisés, vá até o povo e ensina-os a respeito do que eu te dei. O que foi dado a Moisés? Êxodo capítulo 19, foi dado ali então a lei de Deus. Deus deu a Moisés a sua lei e disse: ensina ao povo, leva ao povo a minha vontade. Então, Deus ele sempre teve a intenção de se revelar ao seu povo. Inclusive, quando Moisés sobe ao monte para poder entender, para poder receber essa vontade de Deus, Deus ele estava chamando o povo para poder ir à sua presença. E quando o povo chega ao pé do monte, ele olha e vê aquele monte fumegante, tremendo, trovejando. Eles dizem: não, nós temos medo. Vá, Moisés, interceda por nós. Então Moisés sobe, e aí Deus então dá ali a Moisés as leis da aliança. Mas Deus sempre quis se revelar ao seu povo, e esse texto mostra claramente isso, de que as leis do Senhor, elas são para a revelação de quem Deus é, a revelação da sua identidade, a revelação do Deus único e eterno. Irmãos, no versículo 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Nós vemos aqui inicialmente o que nós chamamos de tríade, né? Ou seja, Moisés ele utiliza 3 expressões sinônimas para poder dar uma ênfase a respeito do que ele estava trazendo para o povo, né? Ele diz assim, ó: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos. Ou seja, isso se implica de uma forma mais abrangente, é o que nós chamamos de lei do Senhor, é o que nós chamamos de os seus mandamentos. Tudo isso, ela implica a respeito dos princípios da lei de Deus. Elas são mandamentos, elas são estatutos e elas são juízos de Deus. E ela está descrevendo então uma união das leis gerais, né? Ou seja, as leis elas não são desconexas. Se você olhar, e é isso que o próprio Jesus diz, né? Que quando nós somos falhos em um ponto da lei, nós somos falhos em toda, não tem como. Eu anoto aqui, eu cumpro a 5ª, a 7ª, a 8ª, a 9ª e a 10ª, mas da 1 até a 5ª para mim é difícil, não tem como. Se não se cumpre um, não cumpre nenhum. Então, nós não escolhemos quais cumprir, quais não cumprir, porque todas elas são feitas de forma una. Elas são um caminho que expressam quem Deus é e a vontade de Deus. As leis gerais, elas são baseadas no princípio que o Senhor ordenou que ensinasse. Primeiro, o que é que diz aí no versículo 2, inicialmente? Diz assim: estes mandamentos e estatutos e juízos que Deus mandou que eu ensinasse para vocês, é para quê? Para que temas ao Senhor, para que tenha temor a Deus. Provérbios 22 diz o quê? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, para que nós possamos conhecer a Deus. Então, ouve Israel, eu estou ensinando os mandamentos, os estatutos e os juízos, primeiro, para que você tema a Deus.
E que por meio deste temor você possa saber, conhecer quem é Deus, e conhecendo quem é Deus, conhecer a sua vontade. Irmãos, ninguém consegue conhecer a vontade de uma pessoa sem conhecê-la antes, sem saber quem ela é. Eu cito esse exemplo em outras questões, implicações de textos, mas eu lembro que quando eu estava conhecendo minha esposa, Joana, muita gente que conhece, geralmente o que a gente pensa, né? Vamos dar chocolate, né? Então, geralmente, homem, mas principalmente mulher, gosta muito de chocolate, né? E aí, eu fui comprar um chocolate. Joana comeu, claro, porque ela come tudo, né? Joana come, não importa. Mas, depois eu fui descobrir que o que ela mais gostava não era chocolate, era batata frita. Então, eu disse, pronto. Eu entendi, conhecendo... prosseguindo em conhecendo quem era a Joana, eu fui descobrindo por meio de quem ela é, aquilo que ela gosta, as coisas que ela gosta. Então nós podemos fazer uma semelhança, claro, que não colocando em mesmo patamar, mas também nós não podemos conhecer quais as vontades de Deus para a nossa vida, as vontades de Deus para a sua igreja, as vontades de Deus para o seu povo, se nós não primeiro conhecermos quem Deus é. Não dá, irmãos. Não dá para ir para a Bíblia e olhar como se você fosse um egípcio ou como se você fosse um caldeus, olhando a Bíblia e dizendo, agora eu vou tentar entender o que é que Deus gosta e o que é que Deus não gosta, e vou fazer agora cumprindo o que Deus gosta e Deus não gosta. Obedecer à lei não é isso. Não é um monte de estatutos e de leis sendo cumpridas para poder ter um benefício. Não é isso. E a lei do Senhor mostra isso. Ensinar a lei do Senhor, o que Moisés está fazendo para o povo, é justamente para poder trazer essa realidade. Para que temas a Deus. E outra coisa também, para que guarde os estatutos e os mandamentos que eu te ordeno. Onde nós podemos ver mais ou menos uma aplicação desse texto no Novo Testamento? Pelo próprio Cristo. Em João capítulo 14, o que é que ele diz? Que aquele que ama é o quê? É o que guarda os mandamentos. Aquele que me teme, aquele que me ama, é aquele que guarda os meus mandamentos. Ou seja, para que temas, para que por meio disso conheça a Deus, e por meio desse relacionamento com Deus, você possa viver uma relação de amor com Deus, e nesta relação, estes mandamentos, esses estatutos, ele possa ser guardado em seu coração. Mas para que também? É para findar em você? Não, mas é para que você, olha aí no finalzinho do versículo 2, e para que este mandamento eu te ordeno a ti, ao teu filho e ao filho do teu filho. Ou seja, é para que seja passado, para que seja prolongado para a nossa posteridade. E assim então, para que os teus dias sejam prolongados, que inclusive é um dos mandamentos, né, que é dito o primeiro mandamento com promessa, honrar pai e mãe para que os seus dias sejam prolongados, né? No versículo 3, irmãos, então nós entramos, e eu quero colocar 4 pontos principais dentro desse texto do 1 ao 9, e um dos pontos principais é a aliança. E no versículo 3, a palavra diz assim, ouve, pois, a Israel. E aqui eu quero chamar você de novo para poder falar em línguas. Eu quero que você diga assim, Shemar. Diga, Shemar. Vira para o teu irmão e diz assim, Shemar. Então, agora pergunta para o teu irmão, o que é Shemar? Shemar significa ouve. Atente-se. Hoje eu até expliquei de manhã, né? Uma coisa que homem faz muito, né? Homem escuta, mas não ouve, né? E foi engraçado que quando chegou à tarde, Joana tinha dito assim, dá o almoço da Rebeca. E eu estava fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Quando ela chegou, eu disse, cadê o almoço da menina? Aí eu não ouvi. Aí ela, tu pregou isso agora de manhã? Eu preguei explicando, que muitas vezes eu escuto, mas não ouço. Mas irmãos,
a questão aqui é justamente isso. Atente-se. Coloque em posição de estar em observação a respeito do que Deus vai falar. É como se ele estivesse realmente dando uma chamada, né? Como eu já expliquei, o texto aqui é exortativo. Então ele dá uma chamada, ele diz: ouve, ó Israel, o que Deus tem a falar. Pois, e atenta a cumprir. Não há como cumprir sem antes ouvir. É tão maravilhoso porque nós vemos lá em Atos, a partir do que Deus começou a fazer com a descida do Espírito Santo, o movimento da igreja, ali o Senhor estava chamando o povo, dizendo assim: vem e vede o que eu estou fazendo por meio do meu corpo. Mas quando chega lá em Apocalipse, nós vemos então uma conclamação de Deus de forma diferente. Ele diz o quê? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Para quê? Para que possa entender o que Deus está falando para as igrejas ali no final, para que possa cumprir todo o que Deus estava falando para as igrejas. Então, antes de nós buscarmos o cumprimento, o fazer, e isso é muito real dentro da questão da igreja do Senhor, porque muitas vezes, irmãos, nós vemos pessoas que dentro da casa do Senhor, elas até servem, sabe, em tudo, estão em tudo, e isso é muito bom, mas o servir, ele deve vir a partir de um lugar de ouvir a Deus. Eu devo servir ao Senhor com Ele, não separado dele. Você sabia que você pode servir, estar servindo, buscando servir a Deus, mas na verdade servindo a si mesmo? É quando você serve a Deus sem ouvi-lo, sem parar antes para poder estar com Deus. No que adianta, irmãos, nós vivenciarmos diversas coisas e tarefas que permeiam as coisas de Deus, e nós, no final de tudo, não olharmos para o nosso coração e o nosso coração está distante do Senhor. Nós temos que parar com Deus, ter tempo com Deus. Eu vou até falar mais sobre isso mais à frente nas aplicações, sobre como Deus fez justamente com o próprio Moisés. Tem um versículo que mostra claramente como Deus fala para Moisés: Moisés, deleita-te em mim, fica aqui, ouça de mim, depois vai ao povo, cumpre o que eu te chamei para fazer. Todo chamado, irmãos, não é nada mais nem simplesmente do que uma resposta ao ouvir de Deus. Não é algo extraordinário na despeito de manifestações extraordinárias para que a gente possa cumprir o que Deus nos chamou para fazer, mas é simplesmente ouvir a Deus. E muitas vezes nós, como liderança, nós pensamos: poxa, nós queríamos uma igreja mais participativa, nós queríamos pessoas que se dispusessem a poder estar pregando o evangelho em mais vezes, de forma mais afinca, de forma mais direta, pessoas que abrissem suas casas para poder fazer pequenos grupos, para poder discipular pessoas, e muitas vezes isso não acontece porque simplesmente as pessoas, elas estão caminhando, correndo, como se Deus não estivesse dizendo: ouve, eu tenho algo para ti, fica comigo, encontre em mim o lugar de descanso, e a partir de mim, viva então o que eu te propus, o que eu te chamei para poder cumprir. Mas antes de tudo, ouça na minha presença, fique na minha presença. E aqui então, no versículo 3, ele mostra, quando ele diz para ouvir, depois ele diz: atente-se a cumprir o que te sucede. E ele coloca então depois: e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Aqui, irmãos, o Moisés, ele faz duas implicações. Primeiro, ele traz à mente do povo o Deus da aliança. Quem era o Deus que estava falando com eles? Vocês conseguem trazer na mente de vocês aonde se coloca esta expressão para que multipliques na terra? Nós vemos isso quando Deus falou com quem? Com Abraão. Na aliança que Deus fez com Abraão,
que mudou seu nome para Abraão, né? Abrão significa pai de nação, e ele disse: você será pai de nações. Então ele muda o nome de Abrão para Abraão. E aqui então ele diz justamente isso: por meio da aliança que eu faço contigo, será multiplicada a tua descendência, e eu te darei uma terra onde a tua descendência se multiplicará. Então, quando Moisés coloca aqui, para que te multipliques na terra, ele está trazendo à memória do povo o Deus da aliança, que é o Deus de Abraão. E aí ele diz aqui também: a terra que você vai se multiplicar é uma terra que mana leite e mel. Isso também descreve a respeito de uma aliança que Deus fez com o próprio Moisés. Não sei se vocês lembram lá em Êxodo capítulo 3, né, quando Moisés é chamado por Deus e diz assim: olha, eu te usarei para que você liberte o meu povo, e você irá levar o meu povo para uma terra que eu já preparei. E Deus então, na aliança que faz com Moisés, ele diz o que ele vai fazer. Ele diz: Moisés, você levará o povo para uma terra que mana leite e mel. Isso tem a ver com o quê? Com abundância, com prosperidade. Uma terra que é abundante em leite, isso quer dizer que é uma terra onde os animais eles podem pastar, eles podem viver em segurança a respeito de outros predadores, a respeito de outros povos, onde os animais terão pasto para poderem se fartar. E também diz mel, não é o mel de abelha, que o mel é o mel da tâmara. Não sei se aqui alguém já comeu tâmara. O quilo eu acho que é R$120, é caríssimo a tâmara. Eu já comi um docinho de tâmara, só o docinho foi uns R$5. Então você imagina, vinha só uma tâmarazinha em cima assim. E é muito gostosa, a tâmara parece realmente um mel quando você morde assim. Inclusive o seu suco ele é bem denso, parece um mel mesmo. E é este mel, ou seja, é uma terra que ela é doce, abundante em doçura e abundante em todas as coisas que o povo precisa para prosperar. E essa, mais uma vez, é uma forma que Moisés está fazendo um ponto de contato entre Deus e o povo. Ele está dizendo: lembrem que este Deus é um Deus de aliança. E este Deus fez alianças com os pais de vocês, com Abraão, e fez a aliança comigo também, que estou aqui ensinando a vocês. E como eu te disse, Ele é o Deus dos teus pais. Ele é um Deus de aliança. Que inclusive eu sempre gosto de colocar tema nas minhas pregações. O tema dessa pregação é o Deus da aliança. E aqui então nós entendemos como que essa forma poética, que inclusive essa descrição, terra que mana leite e mel, já tinha em escritos egípcios e de outros povos, falando da mesma forma, uma terra que mana leite e mel para Canaã. Eles já olhavam aquela terra como uma terra muito próspera, os outros povos. Então Deus ele já tinha preparado aquela terra. Então essa é uma expressão conhecida. Você vê que Deus ele não despreza o entendimento de que aquele povo viveu em certa cultura. Gente, o povo viveu quase 500 anos no Egito. Vocês acham que eles não tinham assimilado diversas culturas egípcias? Então imagina um Deus que do nada chega e diz assim: estou tirando vocês e eu estou fazendo com que vocês conheçam o Deus dos seus pais, que eles já não conheciam mais, por meio de Moisés. E aqui então Deus começa a falar com o povo. Se Deus falasse com o povo numa linguagem que o povo não entendesse, Moisés não ia conseguir se comunicar com o povo. Então nós vamos ver várias questões aqui no Antigo Testamento, principalmente no Pentateuco, que inclusive estão em outros livros que não são bíblicos. Mas por quê? Porque era uma comunicação cultural geral naquela região. Então, Deus utiliza de pontes para poder se comunicar. E isso é muito importante na evangelização dos povos. Quando nós chegamos para evangelizar um muçulmano, que para quem não sabe, a média de evangelização, de tempo para poder você começar a falar de espiritualidade, de Cristo, para um muçulmano é de torno de 5 a 7 anos.
para você gerando uma relação para poder começar a falar sobre Jesus. Então você imagina se nós não conseguimos conversar de uma forma que aquela pessoa entenda culturalmente sobre os preceitos de Deus, ele vai ficar perdido. É por isso que é tão difícil e exige tanto de nós podermos nos dedicar a conhecer o Evangelho e conhecer também os meios para poder evangelizar povos não alcançados, povos de línguas distantes da nossa língua. E isso nós podemos ir aqui no interior de Pernambuco e vai ter esses povos indígenas que falam outras línguas indígenas que nós vamos precisar trazer a cultura deles de uma forma que nós possamos comunicar o Evangelho. Não que a cultura se compara ao Evangelho de forma nenhuma, é justamente o contrário. O Evangelho, ele vem e restaura, ele vem e faz com que a cultura ela possa ser apenas uma forma de comunicação de Deus com este povo. E nós temos aqui então no versículo 4, o que nós chamamos de Shema, né? Que você já aprendeu aí, já falou com seu irmão, que é o Ouve Israel, que começa inclusive lá no capítulo 5, quando Deus faz o primeiro Shema. Existem 3 ou 4 Shemás no texto de Deuteronômio, e este é o segundo Shema, no caso, que Deus então diz, ouve. Esse versículo, ele tem essa base hebraica, né, sobre ouvir, e ele é muito recitado em Israel. Só para que vocês possam entender, esse versículo ele é tão importante para um judeu, que as primeiras palavras que um judeuzinho, quando começa a falar, começa a babuzear, né, as primeiras palavras que eles são ensinados a falar é justamente esse versículo 4 aqui, de Deuteronômio. É importantíssimo. E os judeus mais piedosos, todos os dias pela manhã, eles recitam esse texto. Esse texto para um judeu, para que a gente possa trazer uma comparação, é como se fosse o nosso Pai Nosso, ou como se fosse o credo apostólico para nós. Ele é um credo para o povo judeu. É importantíssimo. Tanto que nós vamos ver lá em Marcos capítulo 12, a grande pergunta que é feita para Jesus por meio de um mestre da lei. Ele diz assim: qual é o maior dos mandamentos? Qual é a resposta de Jesus? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Aqui, Jesus está usando justamente esse texto do versículo 4 e do versículo 5 para poder responder aqueles mestres da lei. Então aqui esse texto, ouve Israel, o Senhor teu Deus, Ele é o único Deus, ele expressa os princípios mais importantes para os judeus. Primeiro, só o Senhor é Deus de Israel e das nações. Ele é único, pois seu poder se estende a todas as nações. E Deus requer de Israel adoração exclusiva. Isso é o que significa. Primeiro, Deus ele declara sobre si mesmo: eu sou único. Depois, essa expressão declara o seguinte: para mim, o Deus único, Israel, tu é um só. Tanto que Deus não chama vocês. Olha aí no texto como em outros textos, aqui na área não coloca, mas na NA coloca. Eu sou, quando ele diz amará, pois sou o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Porque eu sou o teu Deus, ou seja, ele transforma esse pronome de forma pessoal, como se ele estivesse falando com uma pessoa só. A ideia de que Deus, ele é um único Deus, e de que para Deus Israel ela é uma unidade. Quem também é uma unidade por meio de Cristo? Somos nós. Tiago capítulo 1, versículo 1, ele chama cada um de nós de a Israel de Deus. Nós também somos a Israel de Deus, por meio da fé. Isso é bem declarado lá em Hebreus capítulo 11. Nós somos chamados também povo de Deus, a Israel de Deus, por meio da fé. E assim, então, quando Deus está falando aqui com Israel, vocês são um só, ele está falando com aquela Israel e está falando comigo e contigo aqui hoje.
e todos aqueles que são chamados para ser a Israel de Deus, por meio da aliança que Deus fez eternamente com o seu Filho, e por meio então da salvação, da morte e ressurreição de Cristo, nós somos inseridos e somos chamados Israel, povo escolhido de Deus, por meio de Cristo Jesus. Deus é um Deus de aliança, irmãos. Isso nos traz esperança, isso nos traz realidade. E aqui então, nós temos que entender também de que Deus, Ele requer uma adoração exclusiva. Ele requer que nós adoremos unicamente a Ele, porque Ele é um Deus único. Em segundo ponto, o propósito de Israel é ser unidade, no ponto de que então, essa unidade, eles pudessem adorar e obedecer juntos. Irmãos, muitos de nós ainda não entendemos de que a vida cristã, ela é uma vida a ser vivida de forma conjunta, em unidade, não é apartada do povo de Deus. Nós somos cristãos vivendo na perspectiva soterológica, ou seja, da salvação. Nós somos salvos sós, ninguém nos salva e nós não carregamos ninguém na salvação. Nós não podemos pegar os nossos filhos, amarrar eles no nosso pé e quando formos levados, eles serem levados em conjuntos. Não, mas de que a perspectiva de Deus é que nós vivemos uma vida de adoração pessoal, a partir também da vida de adoração comunitária. Deus diz isso para Israel: eu quero que vocês adorem como um, e que vocês obedeçam como um, ao ponto de que alguém que se diz viver o cristianismo, se diz viver o evangelho sozinho, ele não obedece a Deus, mesmo que ele cumpra toda a lei. Por quê? Porque a obediência a Deus, ela é feita em comunidade também. Qual é a segunda expressão que Jesus usa em Marcos 12, do 29 ao 31? Amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar o próximo. A obediência por meio do amor é o que Deus sempre requis de nós. Mas isso não requer somente o amor a Deus. Para Deus é tão importante o amor a Ele como o amor ao próximo. Isso não pode ser negado de nenhuma das partes. Claro que primariamente é amando a Deus que a gente consegue amar ao próximo. Mas nós não vamos conseguir fazer isso de forma arraigada, de forma descontinuada. Está implícito. É tanto que em 1 João, o que é que a palavra nos coloca? De que alguém diz que se diz amar a Deus e não ama ao próximo, este é mentiroso. Nós lemos aqui hoje, no nosso momento litúrgico. Então, irmãos, nós temos que entender de que nós somos convocados a adorar em unidade e nós somos convocados a viver uma vida pessoal de adoração. Amém? No versículo 5 nós temos então um outro ponto que é o mandamento. Nós vemos aqui então: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Este mandamento é central para este livro, porque todo o livro de Deuteronômio, ele se refere à renovação da aliança com Deus. E embora demandasse obediência, esta não poderia ser possível se não fosse uma resposta de amor para Deus. O amor, neste caso, ele tem uma conotação de tratado, como o mesmo efeito utilizado como um pai para o filho, no mesmo texto do livro, quando Deus se coloca como um pai e como Israel como se fosse um filho. Ou seja, a grande questão de Deus é que o amor aqui, ele é o tratado dessa aliança. A obediência a Deus, ela não pode ser feita apenas colocando um checklist. Culto domingo, cheque. Segunda-feira em casa. Terça-feira, pequeno grupo, cheque. Quarta-feira, EBD. Lá em Abreu é na terça, né? Aqui é na quarta. E tal. Pronto, meu checklist de cristão está pronto. Nunca foi, irmãos. A obediência para Deus, ela é feita por meio do amor.
O amor é o meio do tratado da aliança de Deus com o seu povo. Somos convocados a amar. O povo, por meio da aliança, foi chamado para amar a Deus com a inteireza do seu ser. É isso que quer dizer corpo, alma, coração, de toda a alma e de toda a tua força. O coração, para o hebreu, ele é tido como se fosse o centro de todos os sentimentos, de toda a razão e de todo o intelecto. Ou seja, de forma integral, inteira, é isso que quer dizer no original do hebraico, sobre de todo o entendimento, de todo o coração, de toda a alma e de toda a tua força. Essa é uma linguagem que conota devoção. Deus requer devoção de cada um de nós. E é este o objetivo das muitas regras que nós encontramos na lei. Em todo o seu conjunto, elas expressam um domínio de Deus sobre toda a vida do povo, um domínio individual e coletivo. Quando nós olhamos para todas as regras da lei, muitas vezes na nossa perspectiva é dada como se fosse apenas peso, jugo, morte. Sim, é declarado isso, principalmente nos evangelhos, de que a lei vem, ela é morte, porque a lei é tão perfeita que nós, imperfeito, não podemos cumpri-la. Mas, olha só o que para uma pessoa que obedece às leis em amor, o que é a lei? Salmo 119, irmãos. No Salmo 119, no versículo 103, para o salmista a lei ela é como se fosse o mel. No Salmo 119, no versículo 72, a lei é como se fosse um tesouro. No Salmo 119, no versículo 45, a lei para ele é liberdade. E no Salmo 119, versículo 14, a lei para ele é uma fonte de alegria. Por que então um distanciamento a respeito da lei e do que ela realmente representa para Deus e deve representar? Por causa do amor. A lei muitas vezes é encarada, lembra da frase, Deus é amor, mas também é justiça? Ou seja, ela descontinua o ser de Deus a respeito do amor e da justiça. Mas Deus é amor porque Ele é justo, e Ele é justo porque Ele é amor. Uma coisa, ela não descontinua a outra, ela subsiste à outra. Ela está arraigada à outra. E no versículo 6 e 7, então nós temos o último ponto, que é a comunicação. Diz assim o texto: estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e tu inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás como sinal na mão, e te serão por frontal entre os olhos. Aqui nós temos então... quando ele coloca a respeito do coração, né, que é o centro das emoções, o centro da razão e o centro do intelecto. E aqui então ele está declarando e dizendo de que as pessoas, elas deviam meditar nelas, nas leis, de maneira que a obediência ela não fosse uma questão de legalismo formal, mas se fosse uma resposta com entendimento, que é o que Paulo vai colocar em Romanos, quando ele diz que a fé ela é racional. A fé ela não é sem razão, ela não é sem pé nem cabeça, aquela história que é muitas vezes colocada, né? É mistério, né? Isso é mistério. Não, a fé ela é inteligível, porque Deus quer falar de forma inteligível ao povo desde o princípio. Então, a questão toda aqui de ser por meio do coração é justamente isso, é para que não seja de forma legalista, mas que seja com entendimento. Eu entendo que eu estou cumprindo essa lei, entendendo o que eu estou fazendo. É aquilo que o Senhor diz assim, quando Ele chama os discípulos: vocês não são mais servos, vocês são meus amigos. Por quê? Porque um servo não sabe os intentos do seu Senhor, mas os amigos não. Aos amigos, o Senhor, Ele compartilha o seu coração e os seus intentos. Você é amigo de Deus, você sabia? Amém? Que coisa maravilhosa é ser chamado amigo de Deus. Por meio de Cristo, nós somos amigos de Deus. Por quê, irmãos? Porque Ele compartilhou conosco quais são os seus intentos, qual é a sua vontade. Nós sabemos por meio de quê? Por meio do
Evangelho por meio da palavra, por meio da Bíblia, por meio da comunhão dos santos, por meio da vida da igreja em sua história, em como ela vivenciou e vem triunfando no Senhor e triunfará até o fim, porque é o corpo de Cristo. Assim então, refletindo sobre a palavra de Deus e entendendo o caminho da vida pelos mandamentos, eles descobririam a maneira como o amor de Deus ele é expresso. Havendo entendido, então, eles seriam responsáveis de ensinar aos seus filhos. Irmãos, levar as leis do Senhor aos filhos não é apenas um privilégio, mas é uma responsabilidade de cada um de nós. As gerações, antigamente era dada uma geração, uma mudança de mente da geração a cada 100 anos. Hoje, a geração muda de a cada 3 anos. Você sabe o que é isso? A cada 3 anos tem uma nova perspectiva de mudança, por causa da tecnologia, por causa de diversas outras questões. Você imagina, se a nossa geração hoje, ela não vive segundo as leis e o mandamento do Senhor, o que é que as outras gerações vão carregando para as outras? Olha para a geração atual, o que eles estão vivendo. Então olha para as gerações passadas, e onde então as nossas gerações passadas falharam em passar o mandamento e as leis do Senhor para as próximas gerações? Onde? Nós devemos analisar e viver totalmente contrário a isso, em obediência e amor ao Senhor. E aqui então ele coloca no versículo 7, talvez você possa entender, analisando o versículo 7, e pensar, que texto fala diretamente sobre esse versículo 7? Salmos capítulo 1. O que é que diz lá? Que aquele que medita de dia e de noite, ele será totalmente bem sucedido. Fala sobre andar, sobre sentar-se, sobre deter-se, ou seja, olha o que é que ele diz aqui. Então falará, assentando, andando, deitando, levantando. É isso que o salmista no capítulo 1 estava falando. Ele estava falando a respeito do Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. O que é que isso compreende para nós? Que a lei ela deve permanecer em toda a esfera da vida humana, não está arraigada. Não, eu não vivo o evangelho aqui comigo e quando eu vou para o meu meio social, não, aqui é meu trabalho, não, aqui é minha faculdade, é outra história. Não existe, irmãos. Não, mas aqui é a empresa, tem os... Irmãos, manifeste aquilo que o Senhor te chamou para poder viver por meio do seu evangelho. Se você vive pelo Evangelho, por meio do Evangelho, você vai viver tanto na sua vida pessoal como na sua vida social. É isso que Deus sempre quis para o seu povo, para Israel de Deus. E já entendemos que nós somos a Israel de Deus. Nós somos chamados para meditar dia e noite na palavra. E para que o nosso viver seja um viver meditativo. Porque a meditação não é apenas ler, a meditação é analisar e poder levar para a nossa vivência aquilo que nós analisamos e meditamos. É em amor. E finaliza o versículo 8 e 9, que diz: também as atarás como sinal na mão e como frontal nos olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Aqui os judeus, eles trouxeram de forma literal. E então eles têm duas coisas. Eles têm umas ataduras que eles colocam no braço, ou então eles colocam uma placa de metal ou de madeira na testa, que é o que é chamado filactério. E eles colocam isso com alguns versículos entalhados. E nas suas casas, nos umbrais das portas, né, eles colocam umas caixinhas que são chamadas de mezuzá, que vem da palavra hebraica mezuzot, né, que significa umbral. Então eles colocam as caixinhas com uns versículos bíblicos dentro. Você consegue trazer para a nossa realidade evangélica algo que se pareça com isso? Talvez a caixinha de promessa, né? Pois é, isso, nada é novo, irmão. Tudo só é copiado. Tem um pastor amigo meu que diz assim: ninguém inventa a roda só é posta para rolar. Então tudo isso é trazido, foi trazido tanto de outras religiões como da própria religião judaica.
né? Como aquela coisa de vou tirar a minha sorte, né? Ou seja, vou tirar aqui a caixinha de promessa para ver o que é que... Então eles colocam isso, mas também como uma forma de mostrar aos outros povos, nós aqui, a nossa casa, nós somos uma casa que serve ao Senhor. Existia essa implicação também, além da questão literal religiosa que eles traziam. Então, as frases nessa seção, elas são multiplicadas para enfatizar a importância global da lei de Deus. Olha só como isso é importante, né? Quando ele fala sobre braços, ele está falando sobre ação, ou seja, a lei de Deus ela tem que ser uma ação por meio da sua vida. Quando ele fala sobre testa, ele está falando sobre visão, ou seja, a lei de Deus ela tem que permear tudo que você vê na sua vida, o que nós chamamos de cosmovisão, né? Ou seja, a cosmovisão de Deus, ela por meio da lei deve permear o nosso ser. E quando ele fala também a respeito sobre os umbrais, né? Sobre os umbrais da porta da casa, ele está falando justamente a respeito de que isso deve permear todo o nosso lar. A lei do Senhor deve ser parte integrante do nosso lar. E quando ele coloca aqui, que na Ara fala a respeito de tuas portas, isso não está falando sobre portas de casa. A palavra aqui, na verdade, é melhor traduzida por portões. O que são os portões? Não são os portões da casa, são os portões da cidade. O que é que Deus queria falar com isso? Deus queria dizer de que os mandamentos eles não deveriam permear somente a sua casa, mas deveriam permear toda a vivência social do povo. Devia estar no coração, devia estar na família e devia estar na reunião social. Amém? E eu quero finalizar, irmãos, com algumas aplicações rápidas sobre esse texto, porque ele já é muito exortativo, mas algumas aplicações que trazem de forma direta para nós. Primeiro ponto é que o desejo de Deus é que a nossa obediência, assim como para Israel, se baseie em princípios espirituais e não em opiniões pessoais. Não é o que nós entendemos, ou o que eu opino, ou o que eu acho, mas é a respeito sobre os princípios espirituais da lei de Deus. Deus ele quer nos encorajar a ter uma motivação correta. E nós vemos aqui então que Moisés ele alicerçou ensinando ao povo, para depois aplicar. Deus é pedagógico, ele é pai. Ele ensina o povo a lei e depois ensina o povo como aplicar essa lei. Que graça, né, irmãos? Deus não joga a sua lei como qualquer Deus e diz, cumpra, se você não cumprir, você será amaldiçoado. Não, Deus diz, ensino a lei para você e ensino como aplicar essa lei na sua vida, para que você vá bem e a tua posteridade também vá bem. Deus é Pai, Deus é Deus de aliança. A lei de Deus foi dada para edificar tanto pessoalmente como coletivamente. Isso nos ensina que nós não devemos nos apartar o que rege da nossa vida das práticas coletivas e sociais. Nós não devemos nos apartar da nossa fé pessoal, das nossas práticas e da nossa vida social e coletiva. Agora nós devemos fazer isso com sabedoria, ouvindo ao Senhor, aos pés de Deus, para que nós não possamos, na verdade, ser pedra de tropeço, ou ser pessoas que vão afastar mais ainda outras pessoas a respeito da lei de Deus. A fé é tanto o meio de vida, como o meio de comunicação das maravilhas de Deus ao mundo. É por isso que não cabe a mim e a você decidirmos fazer com que as pessoas não ouçam a respeito da lei de Deus. Por quê? Porque ela é um meio de poder as maravilhas de Deus serem conhecidas entre todos os povos. Nós precisamos também entender precisamos lembrar de que nós precisamos amar a Deus constantemente. Amar a Deus também sobre os seus mandamentos. E nós precisamos ensinar aos nossos filhos a viver de acordo com as Escrituras. É exigência, irmãos. É exigido de nós. Você imagina, o Azaf ano que vem vai começar a estudar, né?
E graças a Deus nós ganhamos uma bolsa lá no Agni 100% para ele. E é maravilhoso isso, poder ter nossos filhos no colégio cristão, né? Mas você imagina de que as leis do Senhor, elas vão ser... Você chegar no colégio do seu filho e você dizer assim, não, aqui nós só damos aula para ele uma vez na semana. O que você vai dizer? Pelo amor de Deus, como assim meu filho não vai aprender nada? Porque ele só vai ouvir sobre uma vez na semana? E por que muitas vezes nós tratamos nosso filho desse jeito? Eles só ouvem sobre o Senhor uma vez na semana. E nas nossas casas, onde eles deveriam aprender pedagogicamente sobre a lei de Deus, eles não ouvem nada sobre o Evangelho. Ah, Felipe, mas eu não sou nem pai. Entenda, se você não vive hoje isso com sua esposa, você não vai viver quando seus filhos nascerem. É aquela história do noivo, né? No dia que eu casar, aí eu vou começar a fazer isso. Casou e não mudou nada. Não mudou nada. Por quê? Porque não é uma questão do momento, é uma questão de decisão. Amar a Deus e viver pelo amor de Deus é uma decisão. Não é um resultado de um conjunto de sentimentos. A lei, ela sempre teve o propósito de revelar a Deus e trazer o seu povo para perto dele. O primeiro direcionamento para Moisés, lá no capítulo 5, versículo 31, foi: tu, porém, fica aqui comigo, e eu te direi. Então nós devemos ir e permanecer na presença de Deus, se apresentando a Ele e vivendo, aprendendo dEle, com Ele e seguindo junto dEle para o cumprimento da sua vontade. Como nós vemos lá em Emaús. Os discípulos se encontram com Jesus, Jesus revela a eles quem Ele é por meio da palavra. Ele diz, então começando por Moisés e os profetas, mostrou quem Ele era. O que aconteceu com os discípulos então? Quando chegou na casa dele, disse assim, fica conosco, nós queremos ouvir mais sobre isso, nosso coração está queimando, nós queremos aprender mais. Isso eu quero dizer para você, irmão, se você quer servir a Deus, a primeira e principal coisa que você deve servir a Deus, é servir o próprio Deus de intimidade, porque a nossa primeira convocação é irmos a Deus, é nos tornarmos filhos, é desfrutar de uma relação de pai e filho, uma relação de amor. Não é fazer um monte de coisas. Você não foi chamado para ser um trabalhador, você foi chamado para ser filho de Deus. Eu não fui chamado para ser missionário, eu fui chamado para ser filho de Deus. Mas como um filho de Deus, eu vivo a missão como um missionário, como um pastor, como um diácono, como um presbítero, como um filho de Deus, um cristão, um missionário vocacionado para todos os povos, como um advogado, como um médico, como um engenheiro, como Deus te chamou, irmãos. O Senhor então, Ele enfatiza a importância dos pais ensinar a palavra de Deus aos filhos. Nós, pais, nós não devemos negligenciar essa responsabilidade. A Bíblia contém muitas lições objetivas e práticas de sobreviver segundo a vontade de Deus. As verdades eternas, elas são aprendidas, viu? De forma mais eficientes, sabe onde? Nas casas aonde há temor ao Senhor. A forma mais eficiente de uma criança aprender sobre a lei de Deus são nas casas onde há temor ao Senhor. Porque nada adianta, irmãos, coisa mais horrível é crianças que chegam na igreja e começam, mas o meu pai não é assim, minha mãe não é. Alguma vez tem uma história, né, diz assim, o menino chegou para o pastor e disse assim, pastor, vamos morar lá em casa? O pastor, por quê? Porque aqui papai e mamãe é tão bom, então vamos morar lá em casa que talvez lá eles sejam bons também. Você imagina isso aí? Você imagina isso, irmãos? Aqui então, irmãos, está a chave para que os nossos filhos aprendam a amar a Deus. Se nós desejamos que eles sigam a Deus, é preciso que o Senhor se torne presente em suas experiências diárias. É necessário ensinar os nossos filhos de forma zelosa a verem Deus em todas as áreas da vida, não apenas naquelas relacionadas à igreja. Ver Deus em tudo, ver Deus na hora do almoço. Muitas vezes nós nem convocamos nossos filhos para agradecer ao Senhor o alimento, para poder fazer oração antes de dormir, ao acordar. Eu estou no quarto e eu escuto Joana botando o menino para dormir, ele, bora Azaf, vamos orar. Aí bota Azaf para orar. Azaf com 2 anos ele já fazia isso, né? Já ficava ali orando, né? Repetindo o que Joana dizia, ore assim, ore dessa forma.
E eu quero finalizar, irmãos, com duas frases de Warren Wiersbe. Ele diz o seguinte: o povo de Deus, ele deve fazer de o seu lar um lugar onde Deus habita, onde as escrituras são honradas e não onde temos vergonha da nossa fé. E outra frase dele é: o amor não é apenas um sentimento extravagante, o amor resulta em uma ação. Como em Marcos capítulo 12, Jesus descreve: ame a Deus acima de todas as coisas, mas também ame ao próximo como a ti mesmo. Eu quero dizer que quando você vive a lei de Deus e obedece à lei de Deus, você ama a Deus, porque só pode ser vivida por meio do amor. Mas eu quero dizer também que quando você ama a Deus cumprindo a lei, você é convocado a amar ao próximo, porque a lei também tem a ver com viver para o próximo, com servir ao próximo, com trazer ao próximo a realidade dos céus para as suas vidas. Irmãos, espero que essa palavra abençoe nossas mentes, nossos corações e nos levem a sermos fiéis à lei de Deus e olharmos com outro olhar as leis, não como um peso, mas como uma forma de amor ao Senhor, e tomarmos de uma vez por todas a responsabilidade de ensinar os nossos filhos e a nossa geração quem Deus é e qual a vontade de Deus para a sua Israel, para o seu povo escolhido. Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém.